Graça e paz, sejam todos bem-vindos a esse podcast do nosso FilaCast. Nós estamos iniciando esse trabalho para a expansão do reino, para a propagação da palavra do Senhor, e virão uma série de vídeos, uma série de gravações que terão como objetivo glorificar ao Senhor e ministrar ao seu coração. Nesse episódio, né, nós temos aqui a Poliana. Esse episódio aqui está sendo feito pelo Ministério de Mulheres Preciosas e a gente quer iniciar com uma pergunta muito simples, né? Esse mês é o mês das mulheres e nós tivemos um trabalho durante todo este mês com as mulheres sobre feminilidade. Quando a moda é feminismo, nós trazemos à luz da palavra a figura da mulher. Seja bem-vinda, Poliana. Obrigada. Que o Senhor te use bastante, Amém. né? Eu quero que você testemunhe um pouquinho sobre a sua vida. Conta um pouquinho para nós como foi a sua conversão, seu encontro com Cristo primeiro. Sim. Aconteceu recente, praticamente, né? Passei a minha vida inteira acreditando em Deus, mas não conhecendo o Deus verdadeiro. E eu me converti, vai fazer 3 anos. Me batizei, vai fazer 3 anos. E a conversão veio a partir, na verdade, de um sofrimento. Que eu acredito, né? Se a gente não vem pelo amor, a gente vem pela dor, e isso é real, que foi o que aconteceu comigo. Só que eu sou muito grata. Eu sou muito grata a Deus por ter me feito sofrer para poder conhecer Ele. Porque hoje eu sou muito feliz mesmo nas minhas dores. Amém. Então, foi a partir de uma dor que eu conheci Jesus. Entendi. Glória a Deus por isso, né? Como você falou, quando não é pelo amor, é pela dor. Sim. E glória a Deus. Sim. De qualquer forma, você está aqui, Sim. aos pés dele. Glória a Ele. E conta pra nós, quando você se converteu, foi imediatamente que o Senhor quis restaurar a sua feminilidade? Como foi o processo? Na verdade, não. Foi um processo que, na verdade, ainda está sendo um processo. Eu sempre fui muito líder de casa. Sempre foi tudo muito eu, muito... A minha palavra final era que bastava, na verdade, né? Eu sempre quis me impor, porque eu sabia fazer, era do meu jeito, enfim. Você trabalhou cedo? Trabalhei cedo. 16 anos, 15 anos eu comecei a trabalhar. Geralmente essas pessoas que começam cedo já adquirem uma independência e Sim. começa a puxar, né? Tomar as decisões. Sim. E eu nunca deixei, assim, meu marido, por exemplo, se impor. Então, sempre fui eu. Sempre eu resolvo, eu vejo, eu faço, eu conserto, tudo eu. Tudo com as crianças, em casa, tudo sempre foi minha palavra final. Inclusive operacional. Inclusive braçal. Era Olha um dos só. mais. Não, ele não fez, então eu já vou fazer. Ele não vai fazer, então eu faço. Ou às vezes eu nem pedia, né? Já fazia, já. Entendi. Então eu vivi isso por muitos anos. Praticamente desde que eu me casei, então... E a visão que você tinha do papel da mulher vem historicamente, né? Sim. A mulher, ela lutou para ter uma independência, para conquistar votos. Sim. E eu acredito nos benefícios dessas conquistas, né? A mulher ter voz, a mulher ter voto, eu acredito sim. Só que existe um limite muito tênue, né, para a mulher querer ser superior ao marido, né, ou ao homem, o feminismo, machismo. E quando você veio para Jesus, você veio com todo esse histórico, né? Talvez você teve exemplos assim, precisou lutar tão cedo. E quando você veio para Jesus, como foi por que você sentiu a necessidade de mudar? Como foi? Primeiro, lendo a Bíblia. Né, eu ainda estou num processo de ler, de conhecer muito, tenho muito a aprender, mas muitas coisas que eu fui lendo e fui entendendo do que o Senhor nos deixou, começou a abrir meus olhos. Nossa, mas não tá muito legal. E eu também comecei a sentir em casa a necessidade de me sentir mulher, de me sentir acolhida, de me sentir frágil, porque eu nunca quis me sentir frágil, nunca quis demonstrar que eu sou frágil. Olha, hoje em dia eu sinto uma dor e eu reclamo da dor, porque eu tô com dor, então eu quero reclamar da minha dor. E eu gosto, assim, eu gosto muito quando eu reclamo da dor e o meu marido vem lá e
e me ajuda e cuida de mim. Então, olha que libertador. Sim. Você tem a liberdade de mostrar uma fragilidade. De mostrar, sim. Hoje em dia eu peço uma coisa, se ele não faz na hora, tá tudo bem. Então, quando der, segura, vontade. Inclusive, a gente tá há 3 dias com o chuveiro queimado. Sei como é. Porque ele ia chegar hoje. Isso é assunto para outro podcast, então, né? Eu tô deixando. Eu senti a necessidade de deixar Deus me usar como mulher. Olha que bênção. De ser usada mesmo. E Deus fez mesmo para que o homem cuidasse da mulher. Isso. Então eu fui entendendo, claro que eu ainda tô entendendo muita coisa, assim, eu ainda tô aprendendo muita coisa, ainda estou me permitindo deixar acontecer muita coisa, né? Deixar com que meu marido faça muita coisa, deixar com que o meu filho faça. Olha só. Porque ele, como eu só tenho ele em casa, né, de menino, então eu quero também que ele seja o homem da casa quando o meu marido não tá. Ele é o beta, né? O marido é o alfa, ele é o beta. Sim. Então, ainda tá sendo um processo, mas tá sendo um processo gostoso. Ai, e que eu aprendo a cada dia e eu me sinto muito bem. Deixa eu só compartilhar um versículo que diz aqui em 1 Coríntios 11, versículos 11 e 12. Diz assim: no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher, pois assim como a mulher proveio do homem, o homem também nasce da mulher e tudo provém de Deus. A família é um núcleo criado por Deus, Sim. né? E eu tenho brincado um pouquinho lá em casa, né? Também sou casada, sou esposa do pastor Fabiano, aqui da igreja. Eu acho que eu esqueci de me apresentar. Eu sou a Aline Vieira, esposa do pastor. Sou mãe da Manu e do Azaf e também não é fácil. Por quê? Eu venho de uma família de mulheres dominantes, né? A gente até brinca na psicologia, eu sou neuropsicopedagoga, que é uma família de hienas, né? Onde as mulheres são as líderes, e assim sempre foi. E quando eu encontrando o meu marido, ele é de uma família de alfas, de lobo. É o homem que, até no extremo, né? E aí precisou de um ajuste. Aquele começo de casamento também lá em casa, Poliana, foi assim, testando limites, tentando cada um encontrar o seu lugar, empate, até vezes. Que houve uma ministração do Espírito Santo também na minha feminilidade. Né? Eu sempre fui muito forte, muito independente, muito diferente na minha maneira de vestir, nos meus cabelos, na minha... Sempre fui, então eu sempre fui líder. E lidar com um líder, pensa 2 tucano, não foi fácil. Muitas vezes. Só que o que aconteceu? Houve uma ministração do Espírito Santo, onde o Senhor também é um processo, tá? Eu sou convertida, nasci no berço cristão, você tem 3 aninhos de vida em Cristo, eu tenho 47, 48 e ainda estou no processo, porque conversão é um processo, né? Como o pastor fala, né? A gente tem que fazer uma camiseta assim, estou em obras. Existe isso mesmo, é um processo diário. Às vezes a nossa velha natureza ali quer desmanchar tudo que o Espírito Santo construiu. E eu precisei também me dar a liberdade de ser feminina, né? Às vezes eu sei fazer, minha mãe criou a gente sabendo fazer tudo, né? Até bater massa a gente já bateu, a gente já, né, fez de tudo. Eu sei colocar chuveiro, você quer que eu vá lá? Não vou, porque você quer que o seu marido coloque. Mas nós precisamos deixar o homem ser homem, né? E eles gostam, a gente aprende isso na palavra do Senhor. E esse versículo é muito importante porque não tem que ter uma disputa, mas cada um tem o seu papel. A Bíblia diz que a mulher é o vaso mais frágil, né? E isso não é para nos diminuir. Aqui é uma opinião pessoal, tá? Como mulher que sou, intensa nas minhas emoções, estar à frente de uma igreja, para mim, é um desafio muito grande. Por isso que eu não acredito num chamado feminino pastoral. Porque a mulher é muito intensa, é muito emocional, né? Não estou dizendo que não possa haver, mas em mim isso é algo que é impossível. Porque eu sou muito intensa, eu não sei fazer divisões, eu não sei segmentar as coisas, né? O homem tem mais racionalidade ali. Olha que lindo, num casamento é assim também. A mulher é a emoção, o homem é a razão, né? Outra coisa, você também mencionou para mim antes que você aprendeu a desfrutar da masculinidade do seu esposo, né? Como essa compreensão transformou o seu casamento, Poli? Eu vou resumir basicamente em uma palavra, que é calma.
Hoje em dia em casa é tudo muito calmo, assim, é muito tranquilo pra se resolver, por conta disso. Por conta de eu deixar ele fazer o papel dele. E às vezes, como eu demorei muito tempo pra deixar, então ele acabou acostumando. Se acomoda, Isso, né? ele acabou acostumando, sempre era eu, Que né? delícia ter alguém que toma decisão por nós. Sim. E só que a partir do momento que eu permiti e incentivei também ele a fazer o papel dele, né? De pai, de marido, de homem, as coisas estão fluindo mais tranquilas em casa. Porque ele também se colocou no lugar dele, né? Como homem, assim. E entendeu que ele tem esse papel. Ele tem esse papel pra fazer em casa. Então tudo tá fluindo muito calmo em casa. É até estranho falar assim, porque foi muito natural. Não é perfeito, sim, mas existe aquela calma. A Bíblia fala de uma calma, de uma paz que excede o entendimento humano. Sim. Antes a gente entrava muito no impasse, porque como eu sempre resolvia, então eu pedia, eu fazia, ele não fazia, eu já fazia. Hoje não, hoje eu peço e ele não reclama, ele simplesmente daqui a pouco eu faço. E ele vai lá e faz. Tranquilo, não tem briga, não tem discussão, não tem eu não vou fazer, sabe? É tudo tranquilo. Então, pra mim, tudo se resume em calma, em tranquilidade. Bênção. Eu vivo literalmente a paz do Senhor em casa. Ai, que bênção, sim. Que delícia. Esse podcast vai chegar em outros lares, né, Poli? E aqui a gente não quer romantizar a vida cristã, porque ela não é nada romântica, não, né? Nem fácil. Ela é um mar de rosas se a gente falar que tem os espinhos. Sim. Mas existem tribulações, existem impasses, mas é que Jesus está conosco. Sim. Aí faz toda a diferença, isso muda tudo, né? Então quando você fala que tem paz, eu entendo também, porque compartilhando com você um pouquinho da minha vida, como eu falei, a minha história é de uma liderança que eu vou e faço, trabalho desde os 14 anos também, e quando eu cheguei num lar onde eu tinha que me submeter, porque a Bíblia fala que a mulher deve ser submissa, não é subjugada, é na mesma missão, né? Biblicamente é isso. Que a mulher é o vaso mais frágil, mas ela é auxiliadora do seu marido. E tem um versículo que sempre me incomodou, né? Que a mulher sábia edifica a sua casa. E aquilo eu falei, nossa, mas que responsabilidade, é a mulher que edifica a casa. Você já percebeu, por exemplo, que é o seu emocional que dita o clima da sua casa? Sim. Seu marido pode estar nervoso, se você tiver calma, sim. Aquilo muda. E às vezes nós não estamos tão alinhadas espiritualmente para estarmos naquela sintonia de paz, mas a mulher sábia edifica aquela casa, diariamente, né, Poli? Sim. Na comida que você vai fazer, nas demandas para os seus filhos, não é fácil tentar conquistar as qualidades da mulher de Provérbios 31, né? Mas esses dias, no Dia da Mulher, o meu marido, a gente fez um devocional em casa, ele falou assim, eu te vejo aqui, e veio um nó na minha garganta. Puxa, porque eu luto a vida inteira para fazer alguma coisa que tá ali em Provérbios 31, né? E ele disse que me vê ali. E eu fiquei muito feliz, né? Porque a gente se permitir ser mulher, né? Eu falo que Deus é muito pai de menina, né? Ele gosta desses detalhes, ele gosta de satisfazer pequenas coisas. Ele é um Deus de grandes coisas, mas nós tão pequenas, ele vem e dá essa paz diária, né? Verdade. Pequenos mimos no nosso coração. E mesmo sabendo que não é perfeito, paz no meio do caos é o que a gente quer, né? E para quem está ouvindo, vai assistir o nosso podcast e está passando talvez por esse início de conversão aí, também é uma mulher que foi tão influenciada pela cultura deste século, né, do feminismo, ou precisou lutar muito cedo, como você e eu, no sentido de trabalhar, de tomar decisões. Que conselho você daria, que palavra você deixaria para essa mulher? Primeiramente, a mulher cristã, ela precisa compreender o que Deus quer para ela, porque senão não consegue. Se você não conhecer Deus, se você não conhecer o que Ele tá ali ensinando, a gente não consegue. Porque a gente, né, como você falou, né, a gente vive num mundo feminista, então pelos nossos olhos, a gente acha errado, a gente acha que a gente tem sim, que sempre tá ali se esforçando
cada vez mais, braçal, psicologicamente e tudo. Então, primeiramente, se a gente não tenta, pelo menos, compreender um pouquinho do que o Senhor deixa pra gente, do que o Senhor nos ensina, a gente não consegue. E descansar no Senhor. Se a gente não descansar, não ter paciência, principalmente mulheres que cresceram já cresceram assim, até veio de família como eu. A minha mãe sempre trabalhou, sempre fez tudo, sempre em casa, sempre foi ela. Então acredito que isso também influenciou, né, a minha vida, né. Você não consegue uma transformação, precisa se permitir passar por esse processo de erguer um bloquinho de cada vez, de entender que nem sempre é na força, nem sempre é do nosso jeito, e que a gente precisa, sim, do homem para poder seguir, para poder ter a nossa família, para poder construir um lar feliz. Então, o aconselho que eu deixo, assim, maior é que a gente precisa conhecer Deus primeiro. Isso. Porque foi, na minha história, foi o que me ajudou a entender que eu preciso ser feminina e eu preciso deixar com que o meu marido faça o papel dele. Então, é isso. É do Senhor, né? De forma prática, nas pequenas coisas, né, Poliana? Sim. Quando o Senhor ministrou em mim essa questão de resgatar a feminilidade também, para eu me mostrar frágil, eu sempre fui muito forte, né? Me mostrar frágil. E assim, o homem às vezes não está acostumado a nos ver frágeis. Sim. Né? Porque a gente é aquele esteio, aquele sustento, o tempo todo. Eu vejo lá em casa. Sim. Quando eu estou doente, parece que tudo desanda, assim. Eu tenho que, peraí, gente, eu vou melhorar, né? Me ajuda, calma, é meu tempo. Eu não posso ficar doente. E assim, até quando eu tô triste, a mulher é mulher de fases, né? Nós temos a nossa sazonalidade mensal ali também, que, né, por causa da dona da Eva, fazer o quê? Mas ele não é acostumado, né, a te ver frágil, mas é importante que ele se habitue, né? Nós somos sim o vaso mais frágil. O homem tem esse papel de ser protetor e provedor. E é muito bom deixar isso acontecer. É muito bom sentir o acolhimento. Só quando a gente sente, né? As pessoas têm que sentir para entender. Sim, e o acolhimento não é, né? Um abraço, não é somente isso, no caso. É ação, é deixar, né, acontecer, deixar. Você deixou cair uma coisa, deixa ele pegar, não sei, é isso. A garrafa de água, a gente sabe abrir. Eu faço esse ensaio. Sim. Esse ensaio, gente, coisas assim, pra eu me colocar. Eu posso ter ajuda. Coisas práticas, de verdade. Amor, tá pesada essa caixa. Eu consigo pegar, Poliana. Sim. Só que aquilo vai ser um esforço que vai me doer, vai me fazer mal. E ele é um homem, biologicamente mais forte, né? Eu falo, amor, pega pra mim. Amor, abre essa garrafa pra mim. São pequenas coisas. Sim. E isso também em mim me ajuda a preservar a feminilidade. Sim. É o que como eu falei, né, eu ainda estou nesse processo, tem muita coisa que eu ainda, não, deixa que eu faço, mas cada dia mais que passa, eu consigo entender e compreender que Deus me fez mulher para ser acolhida por um homem. Então, eu quero ser cuidada, ser amada pelo meu marido, eu quero ser feminina, eu quero me vestir como mulher, porque também nessa minha história eu passei muito tempo me vestindo como meu marido. Você me contou isso nos bastidores. Acho que é legal você compartilhar isso, né? Acho que até a questão de você deixar tudo você fazer, tudo você resolver, tudo, né, tudo na força do seu braço, você acaba se perdendo um pouco também no seu visual, no seu autocuidado, né, que foi o que aconteceu comigo. Então eu passei por muito tempo assim, me vestindo como meu marido. Uma vez que eu falei, né, vou falar aqui, ele me falou assim, nossa, tem hora que parece que eu sou casado comigo mesmo. Por causa das roupas? Porque eu tava com a camiseta dele, porque eu tava com a bermuda, eu estava com o chinelo dele. Olha só. Literalmente como um homem, assim, né? E assim, lógico que naquele momento, pra mim, eu me sentia ofendida. Ai, né? Porque eu não tinha essa percepção, não era nem convertida, nem nada. E hoje em dia eu olho, por isso quando a gente falou do tema feminilidade, eu pensei em falar, né, alguma coisa, né? E aí hoje em dia eu olho e falo assim, nossa, olha só, eu me perdi totalmente, né? Além de ser o braço forte, eu literalmente, fisicamente também
me comportava como um homem, assim, né? Como... Isso não tem nada a ver com sexualidade. Não. Não é. É só a questão emocional, psicológica, né? Isso. E que dura esse lugar. Sim, né? porque acabei deixando, né, o meu lado feminino de lado, né? Com a correria, com essa questão de resolver tudo, de ser a mãe, de ser a mãe, de ser o pai. Então, acabei deixando de me cuidar. Até porque como o seu mulher. esposo, né, ele tem um trabalho que ele passa um pouco de tempo fora de casa, né? E aí, por isso você também teve essa tendência de tomar as decisões. De tomar as decisões. Eu ainda tenho, né, ainda preciso Mas cuidar agora um pouco mais, amor. Só que eu sempre tô ligando, eu sempre falo, a gente sempre conversa sobre tudo pra tentar resolver, pra tentar, o Gustavo, né, conversa com ele, fala com ele, mesmo distante, eu sempre tô incentivando, sempre tô tentando deixar ele a par de tudo. Sim. E fazendo também com que ele sinta vontade de ajudar, de participar, de dar conselho, então... É esse o nosso papel, né? Sim. Aquela figura de linguagem, aquela ilustração de que o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço, que ajuda a direcionar. Eu vejo muito isso também na minha vida, né? E de forma prática, são esses pequenos detalhes que a gente traz um hábito para nos colocarmos neste lugar. E é libertador, gente. Tem gente que, ao escutar, ao ouvir e assistir esse podcast, pode pensar assim, nossa, quer ser dona de casa. Você é dona de casa, Poliana? Não. Que eu você sou faz? Dona de casa também, porque, né, automaticamente, né? Sou dona de casa, sou mãe e também sou microempresária. Então, tem uma loja, né? Tenho uma loja, tenho uma vida bem corrida. E exerce ministério na igreja. Sim, ainda tem as minhas funções na igreja que eu amo. E cada dia mais aparece mais, né? Tem muita coisa para servir. Só que se eu fosse também somente dona de casa, hoje em dia, eu iria ficar super feliz. Porque você já tá curada. Sim. Né? Isso não é uma ofensa para você, nenhum peso. Por que eu disse isso? Existe um preconceito. Ai, você é só dona de casa, esposa troféu. Eu adoraria. Adoraria, amaria. Mas, claro, eu sou pedagoga, tenho um ateliê. Mas o que eu digo assim, é o lugar, não a forma que se vive, no sentido de só estar em casa. Sim. Mas este lugar, essa posição no núcleo familiar. Que é muito importante. Né? Isso muda tudo. Sim. Nós agora, encerrando, como mães, olha que importante, eu como neuropsicopedagoga, eu afirmo que a construção da identidade sexual do menino e da menina que está sendo criado no lar, a maior parte que influencia é o pai, é a figura masculina. A gente tem muita, na nossa sociedade, distorções dessa sexualidade. A gente vê isso. Sim. E quando cada um no lar tem o seu papel bem estabelecido, bem delimitado, a construção dessa identidade sexual, biológica, né, do caráter, da personalidade, ela se dá de maneira saudável. Com certeza. Então, quando Deus restaura a feminilidade, Ele está restaurando também gerações que vêm após nós. Né? A Sofia e a Aninha, que são suas filhas, estão aprendendo junto com você. Sim. Né, a serem femininas. E assim, eu vejo, né, como tua irmã em Cristo, eu lembro quando você chegou e houve uma evolução, até mesmo na sua forma de se comportar, de falar. E eu vejo, por exemplo, o seu cuidado com seus filhos. É uma família muito educada. Sim. Como na minha casa é mamãe, é bênção, né? E eu vejo que você nutre muito isso nas meninas, a feminilidade da Sofia e da Ana, bastante. Né? Você falou até sobre a Sofia ser criança e deixar ela ser criança. Sim, sim. Né? De vestir os vestidos, as fantasias de princesa. Sim. Porque isso faz parte da construção da feminilidade dela. Com certeza. Também, né? Então, e eu quero muito que elas aprendam isso. Elas passaram por essa fase, a Sofia, né, que é um pouco mais velha, ela lembra de me ver ali numa fase mais masculina, fisicamente, e hoje em dia ela me vê assim, então ela percebeu, sim, né? Ela percebeu uma mudança e ela reproduz também isso, né? Então eu fico muito feliz assim em ver ela sendo feminina, ela se cuidando. Ela, não, mamãe, pede pro Gustavo pra fazer, porque ela sabe o lugar. Ela sabe o nosso lugar como mulher, assim, né? Sim, então, isso é lindo, né? Isso é ótimo, porque dali vem a cura
para netos, para suas gerações futuras, sim, né? sim. Existe aí uma fala nas mídias, no Instagram, né, na sociedade, que a mulher, às vezes, ela tem uma energia masculina, né? Sim. Existe essa fala aí. E às vezes, nós que temos essa tendência de líder, de saber fazer, inclusive o braçal operacional, a gente tem que dar uma segurada nessa energia masculina nossa. Na questão biológica, nós temos hormônios, né? Uhum. Tanto de um quanto de outro. Só que o que eu acho interessante é que, às vezes, como você disse, é um processo. Você tem que se permitir este lugar. Então a gente tem que dar essa segurada, senão você acaba voltando às velhas práticas, Sim, né? sim. Então é um processo mesmo. Uhum. E a vida devocional, né, aos pés do Senhor, como você disse, se esconda no Senhor, Sim. Busque ao Senhor, e essa ministração e esse resgate da feminilidade virá de forma natural. Com certeza. Né? Natural bíblica. Sim. Porque se for natural cultural, não vai vem. Ser totalmente oposta, né? Não vem. Poli, muito obrigada, tá? De É um nada. prazer saber um pouquinho. Não é só esse testemunho que você tem, talvez você volte aqui em outros podcasts, né? Sim, sim. Eu falei pra Aline, né, que a gente foi em uma ministração, né, e o pastor falou que ele não tem testemunho, né, assim, o testemunho dele é sem graça. Eu já tenho muito testemunho porque eu vim de um mundo, né, eu vim desse mundo perdido, né, desse mundo que não é em Cristo, né? E depois que você se converte, você vê as transformações que são feitas, então você para e pensa assim, nossa, como minha vida mudou e vem mudando porque Cristo tá trabalhando nela, porque ele tá fazendo tanto mover, tanta coisa na minha cabeça que tem mudado. E aí você vê, eu tenho muito testemunho para dar, assim, eu tenho muito para falar para as pessoas verem, conhecerem, saberem que é Jesus Cristo que faz a gente abrir os olhos. E é muito gostoso. Eu vi que você se emocionou várias vezes durante o podcast, sim. né? Porque é lindo Deus mexer aqui. Ai, e não é dolorido a ponto de sofrimento, né, Poli? É libertador. É de alegria. É de alegria, sim. Que bênção. Muito obrigada, Poli. Eu quero te encontrar de novo aqui pra gente falar sobre outras questões da nossa vida, tá bom? Eu gostaria de dizer, então, que este podcast foi feito com muito carinho para trabalhar no coração das mulheres, não só das mulheres, que homens possam assistir também e entender que, às vezes, um posicionamento na sua casa, no seu dia a dia, com a sua esposa, até mesmo com sua irmã, com sua mãe, com filha. Um posicionamento cristão e bíblico vai fazer com que ela tenha facilidade de usufruir da feminilidade que o Senhor deu. E nós vamos encerrar o mês de março com o culto Preciosas. Vai ser no dia 28, sábado, às 19h30, e vai falar sobre feminilidade bíblica, resgatando a feminilidade. E eu gostaria de te convidar, traga uma amiga, eu não sou mulher, mas eu quero ir, o marido quer vir, pode vir, escutar um pouquinho sobre isso, a gente tem que entender um pouquinho do terreno, né? A filha também, né? Traga, as adolescentes também serão convidadas, acima de 11 anos, porque vai falar sobre algo que é escândalo para o mundo, né? Feminilidade é escândalo para o mundo. Lá é moda feminismo. Nós queremos ser femininas. Com certeza. E fé, meninas. Que nossa fé esteja em Cristo. Muito obrigada, tá? Amém. Deus abençoe vocês.